Quando a minha mulher morreu, o meu filho disse que eu não podia trazer a mãe de volta, e o aniversário da mulher dele só acontece uma vez por ano. Essas palavras atingiram-me como uma bofetada. No dia seguinte, ele veio ter comigo com um pedido vital, como se nada tivesse acontecido. Foi a minha oportunidade de compensar o insulto que ele nos havia infligido a mim e a sua falecida mãe, e eu aproveitei essa oportunidade. Antes de continuarmos, por favor, subscreva o canal e diga-nos nos comentários de onde está a ouvir. As minhas mãos tremiam enquanto discava o número do Luiz às 8h30 da manhã, ajustando a minha gravata preta pela terceira vez. A chávena de café vazia da Maria ainda estava no balcão, com uma marca fraca de batom no rebordo. A cozinha parecia vazia, sem o seu zumbido matinal. 4 toques, depois a voz sonolenta do Luiz. Sim, filho, é o pai. Endireitei os ombros. O funeral começa às 11h30. Música alta ecoava pelo telefone. Risos ressoavam ao fundo. A voz da Sofia gritando sobre decorações. O Luiz pigarreou. Pai, eu disse-te ontem. A festa de aniversário da Sofia é esta noite. Temos estado a planear isto há meses. As palavras atingiram-me como água gelada. Apertei o auscultador com mais força. O funeral da tua mãe é hoje, Luiz. Algo único na vida? Olha, a mãe não vai voltar, mas o aniversário da minha mulher só acontece uma vez por ano. Temos catering a chegar. A banda está a montar. A tua mãe criou-te durante 35 anos e eu aprecio isso. Mas não posso abandonar a Sofia no dia especial dela, percebes, não é? O tom de descagem zumbiu no meu ouvido. Fiquei imóvel durante exatamente 3 minutos, olhando para os óculos de leitura da Maria ao lado do telefone. O relógio da cozinha mostrava 8h47 da manhã. O meu anel de casamento captava a luz do sol matinal que entrava pelas janelas que ela havia limpado na semana passada. Encontrei o programa do funeral no balcão. O Luiz, listado como carregador do caixão. A minha caneta riscou o nome dele com traços deliberados. No cemitério, rostos viravam-se expectantes. Onde está o Luiz? A Patrícia, irmã da Maria, não parava de perguntar. Pratiquei a minha resposta. Compromissos importantes. As palavras sabiam a amargo. 23 pessoas vieram honrar a minha mulher de 40 anos. O filho dela não foi uma delas. Fiquei sozinho ao lado do caixão, rodeado pelos amigos do clube de jardinagem da Maria e pelos nossos antigos vizinhos. O espaço vazio onde o Luiz devia estar parecia enorme. Ela tinha tanto orgulho naquele rapaz, sussurrou a senhora Henriques, sempre a falar do sucesso dele. Eu acenei, com a garganta apertada. A Maria defendeu o Luiz até o último suspiro. Ele está só ocupado com a nova vida, disse ela quando ele faltou às sessões de quimioterapia. Casais jovens precisam de espaço. O padre falou sobre laços familiares e amor eterno. Vi a terra cair sobre a madeira polida, cada pá cheia, enterrando não só a Maria, mas as minhas ilusões sobre o nosso filho. A caminho de casa, agarrei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O lugar do passageiro onde a Maria costumava sentar-se estendia-se vazio ao meu lado. Ela sempre insistia em usarmos o seu pequeno Fiat em vez da minha carrinha. Dizia que era melhor para o ambiente. O rádio tocava a música favorita dela e eu desliguei-o. A nossa rua parecia a mesma, relvados arrumados, caixas de correio pintadas, a vida que construímos juntos. Estacionei na garagem e fiquei sentado um momento, reunindo forças para enfrentar o vazio. Dentro de casa, a chave virou com o clique familiar. Pendurei as chaves no gancho que a Maria instalara, uma pequena ação cotidiana que parecia monumental no silêncio. Sem zumbido da cozinha, sem televisão murmurante, só a casa a assentar-se em torno de 40 anos de memórias. Afrouxei a gravata preta e afundei-me na poltrona. A de couro castanho que a Maria sempre disse que chocava com as suas cortinas florais. Ela queria redecorar há anos, mas eu estava ocupado demais a construir o negócio. Agora, aquelas cortinas ficariam para sempre. A nossa foto de casamento sorria da lareira, a Maria aos 23, radiante no vestido da avó.
Casamo-nos mesmo aqui em Porto, prometendo um ao outro tudo o que tínhamos. Eu cumpri essa promessa, talvez demasiado bem. As memórias inundaram-me, sem convite, o Luís a dar os primeiros passos nesta mesma sala de estar, mãos rechonchudas estendendo-se para os braços abertos da Maria. Festas de aniversário com decorações caseiras, porque não podíamos comprar as de loja. A Maria a trabalhar turnos duplos no restaurante enquanto eu iniciava a empresa de construção. Ela nunca se queixou, nem quando eu trabalhava 16 horas por dia, nem quando comíamos massa com queijo durante semanas. Estamos a construir o futuro do Luís, sussurrava ela depois dele adormecer entre nós na cama, demasiado jovem para o quarto próprio. Encontrei a Bíblia dela na mesa de cabeceira, marcadores ainda nos salmos. Uma nota manuscrita caiu. Meu querido Antônio, por favor não deixes o Luís esquecer-nos. Demos-lhe tudo o que tínhamos. Espero que tenha sido suficiente. Todo o meu amor, M. A minha mão tremia ao ler a caligrafia cuidadosa dela. No armário, descobri a caixa especial que ela escondera, boletins do Luís, guardados desde o infantário até a universidade. Cada nota alta celebrada, cada conquista valorizada. Ela escrevera pequenas notas em cada um. Tão orgulhosa, o nosso rapaz brilhante. As fotos da formatura doeram mais. O Luís de toga e capelo, o curso pago com as horas extras da Maria e os meus trabalhos de fim de semana. Custo total, 200 mil euros. O sorriso orgulhoso dele nunca reconheceu o sacrifício por trás do sucesso. Peguei na calculadora e comecei a somar. O pagamento inicial da casa que lhe dei, 350 mil euros. O casamento dele com a Sofia, 75 mil euros. O primeiro carro, 35 mil euros. A pós-graduação que ele insistiu, mas nunca usou, 48 mil euros. Os empréstimos de emergência para férias, as compras da Sofia, empreendimentos falhados. A chávena de café da Maria ainda estava na máquina de lavar louça. O romance dela aberto na mesa de cabeceira. Marcador à espera de olhos que nunca mais leriam. Cartões de melhoras dos amigos cobriam o balcão da cozinha. Pessoas que se importaram mais com os últimos meses dela do que o próprio filho. Os números continuavam a subir. O total do Luís ao longo de 15 anos, 847 mil euros, quase 1 milhão de euros das nossas vidas, entregues com amor e esperança. Lembrei-me do meu próprio pai, um homem duro que me deu nada além da expectativa de fazer o meu próprio caminho. Constrói o teu caráter, disse ele. Talvez tivesse razão. A escuridão caiu lá fora. Não me dei ao trabalho de acender as luzes. Um carro estacionou na garagem, motor ao ralente. Não me levantei para verificar. Se o Luís quisesse falar, sabia onde me encontrar. O motor acelerou e afastou-se. Às 6 da manhã, sentei-me à secretária de mogno com pastas de arquivos espalhadas em filas precisas. Luís, educação. Luís, casa. Luís, casamento. O meu café arrefecia enquanto abria a aplicação da calculadora e começava o acerto de contas que a Maria fora bondosa demais para exigir. Os óculos de leitura refletiam o ecrã do computador enquanto puxava registros bancários. 15 anos de transações, cada uma marcada transferência para Luís ou empréstimo Luís emergência. Os papéis farfalhavam na casa quieta. Os únicos sons na minha nova realidade, propinas da universidade primeiro. 4 anos a 52 mil euros cada. Lembrei-me de escrever esses cheques. A Maria a trabalhar turnos extras para cobrir as nossas próprias contas. Enquanto o nosso filho festejava na Universidade do Porto, depois pós-graduação. Outros 48 mil para um MBA que nunca usou, abandonando o programa para se encontrar na Europa. Essa viagem europeia, 35 mil. Só temporário, pai, até me estabelecer. A compra da casa quase nos quebrou. O Luís aos 25, de pé, na nossa sala de estar com o anel da Sofia no dedo. Encontramos o lugar perfeito, mas estamos um pouco curtos no pagamento inicial. 350 mil euros que eu avalizei, a hipoteca cobriu cada cêntimo do pagamento inicial. Família ajuda família, disse o Luís abraçando-me forte. Pago-te de volta assim que o negócio descolar. Que negócio?
Ele trabalhava para mim desde a formatura, recebendo um salário que não merecia enquanto aprendia habilidades que eu esperava que valorizasse. O caderno secreto da Maria caiu dos arquivos, a caligrafia dela documentando cada sacrifício. Jantar de aniversário cancelado. Precisava de 5.000 euros para reparo do carro do Luiz. Adiado a minha consulta médica. Custos do casamento do Luiz mais altos do que esperado. Comprei mercearias genéricas este mês. Enviei dinheiro ao Luiz para o aniversário da Sofia. A nota final cortou mais fundo. Demos tudo ao Luiz. Espero que nos lembre com carinho. Os números da calculadora subiam. Octundra firtioju tusen euro. Mais de 3/4 de milhão. O meu pai deu-me 20 euros e um aperto de mão quando saí de casa. Construí tudo do nada. E o Luiz via tudo como herança para gastar enquanto ainda estávamos vivos. Lembrei-me dele chamar a minha empresa um negócio familiar no último Natal, como se o tivesse construído ao meu lado, em vez de entrar numa posição pronta. A Sofia acenou aprovadoramente, já planeando como gastar lucros que eu ganhei com 40 anos de trabalho. A minha mentalidade de negócios ativou-se. Isto era um problema que requeria solução, não luto, que requeria conforto. Estive emocional demais, tempo demais fazendo. Desculpas para comportamento que a Maria preocupava em privado. Talvez estejamos a fazer demais por ele, sussurrou ela após a última emergência do Luiz. A fotografia dela observava do canto da secretária. Enquanto fechava os arquivos, levantei-me com nova resolução, sentindo algo mais duro que luto assentar no meu peito. Tinhas razão em preocupar-te, disse a foto dela. O telefone tocou. O nome do Luiz iluminou o identificador de chamadas. Olhei para ele durante 4 toques e depois atendi. Ei, pai, espero que estejas bem após ontem. A voz do Luiz carregava aquele tom alegre e familiar, o que usava quando precisava de algo. Notei que ele não mencionou o funeral especificamente, não perguntou como eu lidava sem a Maria. Estou a gerir, mantive a voz firme, olhando para os documentos financeiros espalhados pela secretária. Bom, olha, estou a ligar porque precisamos cobrir alguns custos inesperados. A festa da Sofia foi incrível, mas exageramos um pouco. Sabes como é? Só se faz 32 anos uma vez, certo? Ao fundo, ouvi a voz da Sofia. Diz-lhe sobre a banda. Sim, contratamos esta banda ao vivo incrível. Levamos toda a gente ao novo restaurante de carnes no centro. Comprei à Sofia esta pulseira de diamantes linda. Ela merece o melhor, sabes? Mas agora, as contas do cartão de crédito estão a chegar e estamos a olhar para cerca de 15.000 euros em pagamentos imediatos. Sim, se presesse mi de euro. Calculei rápido. Empréstimo número 47, ao longo de 15 anos. Ontem enterrei a minha mulher. Hoje o meu filho queria dinheiro para uma festa. Então podes transferir para a minha conta hoje? A Sofia está mesmo estressada com as contas. E sabes como ela fica quando preocupada. O momento estendeu-se entre nós. Olhei para a fotografia da Maria, depois para as colunas net de números documentando o custo total do Luiz ao nosso casamento. Não. Silêncio. Depois, o que queres dizer com não? Há problema com o banco? Quero dizer não, Luiz. Não te darei mais dinheiro. A máscara alegre escorregou da voz dele. Estás mesmo a dizer não agora? Após tudo o que passamos esta semana? Tudo o que passamos? Como se ele tivesse sofrido o funeral da Maria em vez de dar uma festa. Tens 35 anos, Luiz. E então? O que isso tem a ver com ajudar o teu filho numa encrenca? Não é como se não pudesses pagar. A voz da Sofia escalou ao fundo. Diz-lhe que precisamos desse dinheiro. Já o gastamos. Eu disse não. As palavras pareceram estranhas na minha boca. A primeira vez que neguei algo ao Luiz. Isto é inacreditável. A voz dele virou fria. A mãe acabou de morrer. E estás a ser mesquinho com dinheiro. Ela quereria que nos ajudasses. A manipulação era tão casual, tão praticada. Quantas vezes ele jogou esta carta? Quantas vezes a Maria e eu cedemos porque ele invocou lealdade familiar? A tua mãe queria-te no funeral dela. A respiração do Luiz ficou áspera. Pronto. Nós resolvemos isto sozinhos. Maximizamos mais cartões.
Pedimos aos pais da Sofia, seja o que for, mas não esperes que apareçamos muito mais se vai ser assim. A ameaça pairou no ar durante 35 anos. Tinha funcionado perfeitamente. A presença do Luiz como recompensa pelo dinheiro do Antônio, a ausência como castigo por dizer não. Eu entendo, disse calmamente. Tu o quê? Eu entendo, cuida-te, Luiz. Desliguei antes que ele respondesse. O telefone ficou silencioso na secretária. Já não um instrumento de manipulação. Pela primeira vez em décadas, terminei uma conversa com o meu filho nos meus termos. Abri o portátil e rolei para o ficheiro de empregado do Luiz. Amanhã de manhã, teríamos um tipo diferente de conversa, uma conduzida no escritório, onde eu era o chefe, não o pai que esquecera a diferença. Se o Luiz queria tratar-me como estranho, acomodá-lo-ia profissionalmente. Às 7h30, entrei pelo átrio da Construções Ferreira, 2 horas antes da chegada habitual do Luiz. A foto de empregado dele pendurada na parede de gestão, sorrindo confiante num fato que eu lhe comprara. Hoje, estudei aquela imagem com olhos diferentes, vendo o entitlement, onde outrora via promessa. No meu escritório, os ficheiros pessoais do Luiz espalhados pela secretária, como evidência num caso judicial. 8 anos de registros de emprego contavam a história real. Prazos falhados, queixas de empreiteiros, relatórios de despesas inflacionados, projetos atrasados porque o Luiz priorizava almoços longos sob supervisão, relações com clientes danificadas pela atitude casual dele face aos compromissos. Fiz desculpas para tudo isso, lealdade familiar, lembretes gentis da Maria que o Luiz ainda estava a aprender. Mas estes documentos revelavam um padrão de negligência profissional que teria terminado a carreira de qualquer outro empregado anos atrás. Às 8h45, chamei a Sara Mendes ao meu escritório como diretora de RH. Ela precisaria tratar da papelada corretamente. O rosto dela não mostrou surpresa quando expliquei a decisão. Ela documentava as infrações do Luiz há meses, esperando que eu agisse. Preparo os documentos de terminação imediatamente, disse ela quietamente. Escolta de segurança, simulation, protocolo padrão para terminação de gestão. Pratiquei o meu discurso no espelho do escritório, vendo o reflexo entregar as palavras com profissionalismo firme, sem emoção, sem explicação além do que a lei requeria. O Luiz entraria nesta sala como empregado do meu filho e sairia como trabalhador terminado. Às 9h30, o Luiz entrou 15 minutos atrasado, brincando com a recepcionista sobre a recuperação da festa da Sofia. O riso dele ecoou pelo átrio, enquanto colegas olhavam nervosamente para a porta fechada do meu escritório. Ele parou na máquina de café, completamente alheio à tempestade à frente. Luiz, por favor, venha ao meu escritório imediatamente. A minha voz pelo intercomunicador carregava nova autoridade. A resposta casual do Luiz flutuou pelo corredor. Claro, pai. Deixa-me só pegar no café. Agora, Luiz. O silêncio que seguiu disse-me que ele ouvira a mudança. Os passos dele aproximaram-se devagar, mais pesados que o habitual. Quando abriu a porta e viu a Sara à espera com papelada, o sorriso dele vacilou. O que é esta configuração formal? Tentou o tom casual habitual, mas incerteza rastejou. Mantive-me sentado, mãos dobradas na secretária. Luiz, o teu emprego na Construções Ferreira é terminado com efeito imediato. O riso dele soou forçado. Muito engraçado, pai. O que é isto realmente? Deslizei os papéis de terminação pela superfície polida. Por favor, revê estes documentos e assina onde indicado. Os papéis pareceram queimar os dedos dele ao pegá-los, os olhos varreram a linguagem legal, o rosto ficando pálido. Não podes estar sério. Isto é o nosso negócio familiar. Esta decisão baseia-se no teu desempenho de trabalho e conduta profissional. A minha voz permaneceu nivelada, profissional. A tua posição foi eliminada devido à reestruturação. Isto é sobre a chamada de ontem, não é? A voz dele rachou ligeiramente. Olha, desculpa pela coisa do dinheiro. Podemos resolver isto. A segurança escoltará-te para recolheres os teus itens pessoais. A postura do Luiz mudou de descrença para desespero. A mãe não quereria isto. Sabes que não.
Pressionei o botão de segurança. Esta é uma decisão de negócios, não pessoal. O Miguel Tomás apareceu à porta, profissional, mas simpático. O rosto do Luiz corou vermelho ao perceber que a humilhação era real. Colegas reuniram-se no corredor, vendo o filho do antigo chefe ser escoltado como um criminoso comum. Pai, por favor. O apelo final do Luiz veio ao pegar na caneca de café e foto de secretária da Sofia. Pensa no que isto significa. Encontrei os olhos dele pela primeira vez no encontro. Pensei. Pela janela do escritório, vi-o carregar a coleção patética de itens pessoais para o carro. Os ombros dele tremiam de raiva ou luto. Não conseguia distinguir. Quando olhou para o edifício uma última vez, virei-me. A Sara voltou com a papelada assinada. Todos os códigos de acesso mudados. Acesso ao computador terminado. Removi a foto do Luiz da parede de gestão eu mesmo, colocando-a de face para baixo numa gaveta. O espaço vazio parecia mais limpo, de alguma forma. A minha secretária bateu gentilmente. Sênior Ferreira, alguém aqui para o ver sem marcação. Saltos de designer clicaram agressivamente pelo chão de mármore do átrio. A Sofia Ferreira invadiu pela recepção sem esperar permissão, o cabelo perfeitamente arranjado, ligeiramente desgrenhado pelo vento. O Luiz seguia atrás, parecendo embaraçado e derrotado, uma sombra do homem confiante que entrara no edifício uma hora antes. Como ousas humilhar o Luiz assim? A voz da Sofia carregava pela porta aberta do escritório enquanto apontava um dedo acusador para mim. Mantive-me sentado, não reconhecendo a entrada teatral dela. O Luiz posicionou-se entre a Sofia e a secretária, o embaraço aprofundando. Sofia, deixa-me tratar disto. Ela ignorou-o completamente. Temos contas a pagar, Antônio, um estilo de vida a manter. Este negócio familiar também pertence ao Luiz. Este é um local de trabalho privado, disse calmamente. Precisas sair. O rosto dela corou mais vermelho. Merecemos indemnização, pelo menos 6 meses. O Luiz trabalhou aqui 8 anos. Devem-nos. As tentativas fracas do Luiz de mediação caíram em ouvidos surdos. Pai, por favor, podemos discutir isto em privado. Não, a Sofia cortou-o. Ele precisa ouvir isto. Conheço as leis de terminação injusta. O Luiz era empregado à vontade. Respondi uniformemente. Nenhuma indemnização requerida por lei ou contrato. Os ataques da Sofia viraram pessoais com precisão venenosa. A Maria teria vergonha de como tratas o filho dela. Estás a ter algum colapso? Não é só um velho amargo a descarregar o luto em nós? O queixo do Luiz ficou branco. Sofia, por favor, não digas isso. O meu maxilar apertou, mas mantive a compostura. Isto era exatamente a reação que esperava dela. Manipulação disfarçada de raiva justa. O Luiz tentou desesperadamente recuperar controle. Pai, sei que errei com o funeral. Desculpa, mas destruir a minha carreira não trará a mãe de volta. Pensa no que isto significa para a nossa família, para netos futuros. As palavras pairaram no ar como o fumo de um fogo moribundo. Olhei para este homem que partilhava o meu ADN, mas nenhum dos meus valores. Que família! As ameaças financeiras da Sofia escalaram rapidamente. Vamos processar pela nossa parte da herança da Maria. O Luiz tem direito à metade de tudo. Sabemos da apólice de seguro de vida. A Maria deixou tudo para mim. A verdade simples desinflou a bluster dela momentaneamente. Isso é impossível. Vamos consultar um advogado. Pressionei o botão de segurança enquanto a voz da Sofia atingia níveis perigosos. O Miguel Tomás voltou com reforço, a presença deles enchendo a porta do escritório. Vários empregados reuniram-se no corredor, atraídos pela comoção. Não saio! Gritou a Sofia enquanto a segurança se aproximava. Isto é roubo. Isto é abuso. A resistência dela foi fútil, mas ruidosa. Todo o escritório ouviu as ameaças e acusações enquanto era escoltada pelo átrio. A humilhação do Luiz atingiu novas profundidades, vendo a mulher ser removida fisicamente do antigo local de trabalho. Quando o ruído fadeu, o Luiz permaneceu sozinho comigo. A manipulação emocional de último recurso veio num sussurro. Sou toda a família que te resta. As palavras eram para me quebrar. Em vez disso, esclareceram tudo.
Olhei para este estranho que usara o rosto do meu filho durante 35 anos e entreguei a verdade que ele precisava ouvir. Não, és só alguém que costumava ser o meu filho. O rosto do Luiz desmoronou. Por um momento, vi o rapazinho que outrora corria para os meus braços após a escola. Depois o momento passou e só o estranho entitlement permaneceu. Ele saiu sem outra palavra. Abordei os meus empregados preocupados com calma profissional, explicando que era um assunto pessoal que não afetaria operações de negócios. A maioria acenou com entendimento. Tinham testemunhado o mau desempenho do Luiz durante anos. Por favor, assegurem que a senhora Ferreira nunca mais entre neste edifício. Instruí a segurança sozinho no escritório. Senti as mãos tremer ligeiramente. A parte mais dura acabara. Olhei para a foto da Maria na secretária. Espero que entendas. Abrindo o computador, procurei advogados de planeamento patrimonial. Tempo de acelerar a próxima fase. Marquei uma consulta com o Roberto Shen para aquela tarde. Depois notei o aniversário do Luiz marcado no calendário para o mês seguinte. Apaguei-o permanentemente. Os prestigiados escritórios de advocacia de Chen e Associados ocupavam o último andar do edifício mais alto do porto. Às 14h30, entrei na recepção carregando a pasta de couro contendo o testamento da Maria, documentos de seguro e registros financeiros que remodelariam o futuro da minha família. A recepcionista reconheceu-me imediatamente, escoltando-me diretamente para o escritório de canto do Roberto Shen. A luz da tarde entrava pelas janelas altas com vista para o centro do porto, iluminando filas de livros de direito e ficheiros de casos ativos que criavam uma atmosfera de negócio sério. O Roberto levantou-se atrás da secretária de Mogno, preocupação evidente nos olhos. Fomos amigos 20 anos. Tratara do testamento da Maria, incorporação do meu negócio e incontáveis assuntos legais requerendo discrição. Como estás a aguentar, Antônio? A voz dele carregava simpatia genuína. Declinei a oferta de café e sentei-me na cadeira de couro em frente à secretária. Preciso fazer mudanças no meu planeamento patrimonial. A expressão do Roberto mudou para modo profissional. Claro, atualizar beneficiários após a partida da Maria é padrão. Não. Abri a pasta e extraí os documentos. Estou a remover o Luiz completamente. As palavras atingiram o Roberto como um golpe físico. A compostura profissional vacilou ao processar as implicações. Antônio, preciso entender o que motiva esta decisão. Expliquei a ausência do Luiz no funeral calmamente, incluindo as palavras exatas dele sobre a festa de aniversário da Sofia ser mais importante. O rosto do Roberto escureceu com cada detalhe. Como amigo da Maria e advogado da família, ele entendia a magnitude da traição do Luiz. Quero criar um testamento completamente novo, continuei. O beneficiário primário será a Fundação Memorial Maria Ferreira. O Roberto inclinou-se para a frente, a preocupação agora focada em implicações legais. Antônio, estou obrigado a assegurar que pensas claramente nesta decisão. Nunca estive mais certo de nada. Esbocei a visão. Bolsas de educação para crianças desfavorecidas, financiamento de pesquisa de cancro, causas que a Maria apoiara toda a vida. O Luiz deve ser explicitamente excluído. Junto com quaisquer descendentes futuros, a admiração do Roberto cresceu. Enquanto detalhava a estrutura da fundação, mover ativos da empresa para um trust irrevogável protegeria tudo de potenciais processos. Reteria controlo durante a minha vida, com a fundação assumindo propriedade na minha morte. Precisamos mudar todos os beneficiários de seguros, notou o Roberto, fazendo notas detalhadas. Isto é planeamento extremamente minucioso. Decidi que a casa familiar seria vendida, proventos doados à fundação, joias da Maria leiloadas para a caridade. A única exceção, o anel de casamento da Maria, seria enterrado comigo quando chegasse o meu tempo. E os pertences de infância do Luiz? Perguntou o Roberto gentilmente. Doados. Estou a remover sistematicamente o Luiz da minha vida. O Roberto cumpriu o dever profissional questionando o meu estado mental e capacidade de decisão. As minhas respostas racionais e planeamento detalhado demonstraram pensamento claro.
Ele mudou gradualmente de amigo preocupado para profissional admirador. A cerimônia formal de assinatura envolveu 2 testemunhas legais da firma do Roberto. A minha assinatura firme contrastava com a magnitude de cada decisão. O Roberto explicou que estes documentos tinham efeito legal imediato. O Luiz estava agora completamente deserdado. Quero que o Luiz receba notificação formal desta mudança. Instruí. Proteções legais adicionais seguiram rapidamente. Documentos de procuração removendo a autoridade do Luiz. Diretivas médicas excluindo-o de decisões de saúde. Um testamento vital com instruções específicas sobre o meu cuidado. O Roberto documentou a minha competência mental minuciosamente. Amanhã, visitaria bancos para atualizar todas as contas, removendo o Luiz como beneficiário de fundos de reforma e portfólios de investimento. O Roberto ofereceu ajudar a coordenar com instituições financeiras. O planeamento da fundação trouxe paz inesperada. Nomeei o Roberto como trustee. Discuti a estrutura do conselho. Planeei os primeiros recipientes de bolsas. A memória da Maria seria honrada através de educação, algo que ela valorizava profundamente. A Maria ficaria orgulhosa desta fundação, disse o Roberto ao concluirmos. Ela sempre acreditou em educação e ajudar os outros. Pela primeira vez em dias, senti satisfação genuína em vez de determinação fria. O Roberto entendia que isto não era vingança, era justiça. A minha transformação de pai enlutado para filantropo com propósito estava completa. Apertamos as mãos fora do escritório de advocacia. O meu telefone mostrava 3 chamadas perdidas do Luiz, o primeiro sinal de que ele realizava a seriedade da situação. Apaguei as mensagens de voz sem ouvir e caminhei para o carro. A próxima fase aguardava. O átrio elegante do clube de golfe do Porto acolheu-me com luxo familiar. Painéis de mogno, lustres de cristal e retratos a óleo de membros fundadores criavam uma atmosfera de dinheiro antigo e valores estabelecidos. Como tesoureiro da reunião mensal do conselho, andei estes salões durante 15 anos. 12 membros do conselho reuniram-se à volta da mesa de conferência polida, discutindo negócios rotineiros do clube antes da reunião oficial. O cheiro de mobília de couro e café fresco misturava-se com conversas sussurradas sobre eventos recentes. O Guilherme Henriques, o nosso presidente do conselho, aproximou-se com simpatia genuína. Antônio, o serviço memorial foi bonito. A Maria teria ficado contente. Obrigado pelas flores, respondi graciosamente. A Patrícia Moreira, irmã da Maria e membro de longa data, juntou-se à conversa. Continuei a procurar o Luiz durante o serviço. Onde estava ele? A pergunta que esperava pairou no ar. Pausei. Depois decidi que a verdade serviria melhor à memória da Maria que diplomacia. O Luiz escolheu não atender o funeral da mãe. O silêncio chocado espalhou-se como ondulações na água. O rosto da Patrícia empalideceu. O que queres dizer com escolheu não? Entreguei as palavras exatas do Luiz sobre a festa de aniversário da Sofia ser mais importante. O desgosto visível nos rostos dos membros do conselho disse-me tudo sobre os valores deles, valores que o Luiz abandonara. A mulher do Guilherme, a Nância, escutara do corredor. Em minutos, fazia chamadas. A história atingiu o clube de bridge das senhoras numa hora, depois espalhou-se pela elite social do Porto como fogo. Voltei para casa inconsciente da tempestade social que desencadeara. As primeiras consequências atingiram a Sofia na manhã seguinte. A instrutora de yoga no estúdio exclusivo pediu-lhe para sair a meio da sessão. Preferimos membros com valores familiares, veio a explicação fria. O convite para almoço do Luiz no clube de golfe foi rescindido com uma chamada educada mas firme. A mesa regular deles no restaurante Romanos tornou-se permanentemente indisponível. A confusão da Sofia virou raiva crescente ao emergirem padrões. Sábado de manhã trouxe o momento mais humilhante do Luiz. O grupo de golfe dele inventou desculpas transparentes e saiu cedo. O gerente da loja Pro sugeriu que o Luiz poderia estar mais confortável noutro lugar. Ele caminhou para o carro sozinho, entendendo que todos sabiam do funeral.
A experiência de compras da Sofia na boutique Bergdorf quebrou as ilusões restantes. A recessão fria da assistente de vendas substituiu anos de serviço quente. A aplicação de crédito enfrentou atrasos misteriosos. O gerente sugeriu que ela poderia preferir compras noutro lugar. O isolamento profissional do Luiz provou igualmente devastador. Entrevistas de emprego canceladas sem explicação. Antigos contactos de negócios pararam de retornar chamadas. O almoço de networking na Câmara de Comércio tornou-se awkward e breve. Empregadores potenciais sabiam a história antes dele chegar. A gota final veio no salão Elite, onde a marcação regular da Sofia foi subitamente cancelada, ouvindo outras clientes discutir o marido sem coração dela. Ela fugiu em lágrimas. O colunista social do jornal local mencionou a ausência desapontante no serviço da Maria. Membros da congregação da igreja expressaram desaprovação aberta. Antigos amigos evitavam o Luiz e a Sofia em eventos públicos. As tentativas desesperadas do Luiz de explicar a situação caíam em ouvidos surdos. As alegações dele de que eu exagerava encontravam descrença universal. A comunidade unida do Porto rendera o veredito. O colapso da Sofia era inevitável. Confrontou o Luiz sobre a reputação arruinada deles, exigindo que ele consertasse a situação imediatamente. Quando o Luiz admitiu que não sabia como, ela ameaçou deixá-lo se as coisas não melhorassem. Ouvi sobre estas consequências sociais de várias fontes, sentindo satisfação que justiça estava a ser servida naturalmente. Os valores do Porto alinhados com os meus lealdade familiar, respeito pelos mortos, decência humana básica. O Luiz violara tudo isso. A comunidade honrava a memória da Maria, rejeitando quem a desonrara. O meu telefone tocou durante o pequeno almoço. A voz do gerente do banco carregava preocupação profissional. Sênior Ferreira, o pagamento da hipoteca do Luiz e da Sofia está atrasado 30 dias. Ainda garante o empréstimo, correto? Pausei, considerando as implicações. Gostaria de marcar uma reunião amanhã de manhã para discutir mudanças nas minhas garantias. Pressão financeira completaria o que exílio social começara. Às 9 da manhã, entrei pelo átrio de mármore do Banco Nacional I, passando retratos a óleo de membros fundadores que construíram fortunas em trabalho honesto e valores familiares. O escritório de canto do gerente do banco, David Harrison, tinha vista para o Rio Douro, onde barcos carregavam carga que construiu a prosperidade do Porto por gerações. O demianor nervoso do David era evidente ao rever ficheiros do Luiz e da Sofia espalhados pela secretária de Mogno. Papéis de hipoteca, acordos de empréstimo e formas de garantia criavam um trilho de papel de dependência financeira que estava prestes a acabar. Antônio, aprecio vires com aviso curto. A voz do David carregava formalidade desconfortável. A hipoteca do Luiz está agora delinquente 60 dias. O montante devido é 18.400 euros. Sentei-me perfeitamente composto, mãos dobradas. Entendo que precisas do meu pagamento de garantia. Bem, sim, como fizeste nos últimos 3 meses. A assunção do David pairou no ar como fumo antes de fogo. Estou a retirar a minha garantia com efeito imediato. O rosto do banqueiro empalideceu. Eu não entendo. Garantiste este empréstimo 8 anos. Apresentei documentos legais pré-redigidos do escritório do Roberto Chen. Encontrarás tudo em ordem. Aviso de 30 dias, como requerido por lei. O David chamou freneticamente o departamento legal do banco, enquanto eu sentei quietamente, vendo o tráfego matinal cruzar a ponte que a Maria e eu andamos incontáveis vezes. A voz do advogado pelo altifalante confirmou o que o David temia. A minha retirada era perfeitamente legal. Isto significa que teremos de começar procedimentos de execução hipotecária, disse o David fracamente. Entendo. Por favor, acelera o processo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Luiz suportava a 10ª entrevista de emprego em 2 semanas. A recessão fria do entrevistador seguia um padrão que ele aprendera a esperar. As explicações preparadas dele sobre procurar novos desafios caíam em ouvidos surdos que já
Ouviram a história do funeral. Obrigado pelo teu tempo, senhor. Ferreira. Entraremos em contato. A despedida educada carregava finalidade. A desesperança crescente do Luiz mostrava nos ombros caídos ao caminhar para o Toyota envelhecido. O BMW fora recuperado no mês passado. Aquela tarde, a Sofia descobriu a crise do cartão de crédito na Nordstrom. O cartão platina dela foi recusado para uma compra simples, rímel para substituir o que chorara. Deve haver algum erro, disse a assistente de vendas embaraçada. A chamada zangada dela para a companhia de cartão de crédito revelou a verdade. O teu confiador retirou a garantia. A conta está suspensa, pendente pagamento total do saldo pendente. A humilhação pública da Sofia aprofundou enquanto outros clientes viam-na discutir com o serviço ao cliente. A realidade cristal clara atingiu. O Antônio removera sistematicamente cada rede de segurança financeira que tomaram por garantida. O Luiz e a Sofia voltaram para casa para encontrar eletricidade desligada. O aviso da companhia de utilidades citava contas não pagas totalizando mais de 1.200 euros. As negociações falhadas do Luiz com o departamento de pagamentos terminaram quando descobriram a terminação de emprego dele. A primeira noite deles à luz de velas tornou-se um curso intensivo em realidade. A Sofia andava pelo sala de estar escura, saltos de designer clicando contra pisos de madeira, acusando o Luiz de destruir as vidas deles. As tentativas fracas dele de culpar o Antônio por ser vingativo encontraram histeria crescente dela. Conserta isto ou vou-me embora, declarou ela com veneno. As aplicações de crédito desesperadas do Luiz foram negadas instantaneamente. A relação dívida-rendimento dele tornara-se impossível sem emprego estável. Os cartões machados da Sofia ofereciam alívio nenhum. Pela primeira vez, discutiram falência com medo genuíno. A venda de garagem dos itens de luxo deles trouxe retornos patéticos. Presentes de casamento que custaram centenas a convidados vendidos por 20 euros. Antigos amigos passavam de carro, mas não paravam. A Sofia via a coleção de joias desaparecer para estranhos, enquanto o Luiz vendia os tacos de golfe a um adolescente. A recuperação do BMW em plena luz do dia forneceu entretenimento ao bairro. A humilhação do Luiz foi completa, ao remover itens pessoais sob o olhar impaciente do homem da recuperação. A Sofia gritou ao condutor enquanto vizinhos espiavam das janelas. Passei de carro pela casa deles aquela noite, observando o caos visível com satisfação. Isto não era crueldade, era consequência. A Maria sempre ensinara que ações têm resultados. O Luiz finalmente aprendia essa lição quando o Luiz ligou implorando por uma reunião face a face, alegando ter algo importante a dizer. Concordei em encontrar no parque da cidade amanhã à tarde, o mesmo parque onde lhe ensinara a andar de bicicleta 30 anos atrás, quando ainda me olhava com amor em vez de cálculo. Desliguei e olhei para uma foto emoldurada do jovem Luiz na bicicleta, recordando tempos mais simples. Depois pus a foto de face para baixo na secretária. 6 meses após a reunião do banco, o leilão de execução hipotecária do condado teve lugar nos degraus do tribunal. Observei do outro lado da rua no meu sedã preto, vendo como a Avenida dos Plátanos 1247, antiga casa de sonho do Luiz e da Sofia, ia à venda pública. O leiloeiro do condado leu a descrição legal, com precisão burocrática. Enquanto uma pequena multidão de investidores imobiliários e curiosos se reunia, o Luiz e a Sofia ficavam à parte da multidão, lágrimas da Sofia refletindo a luz do sol matinal. Pelos binóculos, via a humilhação final deles desenrolar. Lance inicial de 280 mil euros para esta colonial de 4 quartos, anunciou o leiloeiro. Uma mulher em fato azul marinho ergueu a mão confiantemente. O Luiz tentou freneticamente identificá-la, enquanto sussurrava urgentemente a Sofia. O leilão atingiu 315 mil, com só 2 participantes restantes, a mulher misteriosa e um empreiteiro local. Quando o meu advogado Roberto Shen chegou e acenou a mulher, a suspeita crescente do Luiz cristalizou em realização chocada. É o advogado do pai, sussurrou ele a Sofia,
a voz carregando pela multidão quieta. A descrença da Sofia foi audível. Ele não faria, não podia. A tentativa desesperada do Luiz de aproximar a licitante misteriosa foi prevenida pela segurança do tribunal. O leilão continuou com eficiência mecânica, enquanto o mundo do Luiz colapsava em tempo real. 317 mil euros, chamou a mulher em azul marinho. Uma vez, duas vezes vendido. As pernas do Luiz cederam. O grito da Sofia, "Esta é a nossa casa", ecoou pelas paredes do tribunal enquanto o martelo do leiloeiro selava o destino deles. Saí do carro e caminhei para os degraus do tribunal. A minha presença fazendo o Luiz entender o âmbito completo da minha estratégia de 6 meses. A retirada da garantia, o timing perfeito, o montante do lance calculado para exatamente igualar o saldo da hipoteca. Tudo orquestrado com precisão de negócios. A licitante misteriosa revelou-se como Sara Mendes, a minha secretária de confiança, agindo como agente para a recém-formada Mendes Holdings Elda. O Luiz tropeçou para mim em pernas trêmulas, a voz quebrada mal audível. "Como pudeste fazer-nos isto?" "Eu não fiz nada", respondi calmamente. O banco fez. Os apelos desesperados dele sobre o jardim favorito da Maria e o amor dela por esta casa encontraram a minha resposta fria. "A Maria não está aqui para ver no que te tornaste." O ataque final da Sofia veio como um lunge selvagem, gritando acusações sobre abuso de idosos e incompetência mental. O Roberto Chen documentou a histeria dela, enquanto a segurança a escoltava para longe de mim. A cena inteira forneceu evidência perfeita do caráter verdadeiro deles. 2 semanas depois, o caminhão de mudanças parecia pitifulmente pequeno para a antiga vida deles. A Sofia atirava roupas para malas com raiva violenta, enquanto o Luiz embrulhava cuidadosamente o vaso de cristal da Maria, o último presente que o conectava à mãe. Antigos vizinhos viam, mas ofereciam ajuda nenhuma. O exílio social estava completo. O ultimato da Sofia veio aquela noite. "Não consigo viver assim mais." A confissão dela sobre falar com o ex-namorado marcou o ponto de ruptura do casamento. "Casei-me numa família rica, não nisto." As palavras cruéis finais cortaram mais fundo. "O teu pai tinha razão sobre nós." O Luiz passou a noite final sozinho na casa vazia, andando por quartos cheios de memórias de tempos melhores. Na gaveta da cozinha, encontrou a nota escondida da Maria. "Luiz, lembra-te, amamos-te." Pela primeira vez, lágrimas genuínas de arrependimento caíram ao entender o que verdadeiramente perdera. Recebi as chaves da Sara Mendes com satisfação quieta. A decisão de renovar a casa e doá-la a uma família merecedora completaria o círculo. A Maria aprovaria esta justiça. Aquela noite, o Luiz ligou de um telefone público fora de um motel barato. O serviço de telemóvel cancelado. O telefone tocou na minha casa, mas vendo o nome do Luiz no identificador, deixei ir para a voicemail. O confronto final podia esperar. O Luiz chegou à minha porta da frente às 19h30, numa noite fria de novembro, 3 meses após perder a casa. O dedo dele pairou sobre a campainha um minuto inteiro, enquanto eu via da janela da sala debatendo-se atender. Quando finalmente abri a porta, não o convidei para dentro. A aparência do Luiz chocou-me. Mal barbeado, vestindo camisa amarrotada e jeans. Envelhecera 5 anos em 6 meses. A perda de peso óbvia e postura derrotada contrastavam com a arrogância antiga. "Pai, sei que errei terrivelmente." A voz dele tremia ao lançar num discurso ensaiado sobre entender os erros agora. Ouvi impassivelmente da porta enquanto descrevia viver num estúdio acima de uma lavandaria, trabalhar numa bomba de gasolina por salário mínimo, e a Sofia deixá-lo pelo ex-namorado, que possuía uma cadeia de restaurantes. "Aprendi a lição sobre o que realmente importa", alegou. Quando mudou táticas, sugerindo que eu estava sozinho nesta casa grande e oferecendo ser o filho que a mãe queria, reconheci cada técnica de manipulação que usava. "Quando é o aniversário da tua mãe?" perguntei subitamente. O Luiz pausou, depois adivinhou errado. 15 de junho? Qual era a flor favorita dela? Rosas? Outra resposta errada.
A Maria amava margaridas. A minha realização foi completa. O Luiz nunca conhecera realmente a Maria. A frustração crescente dele com as minhas perguntas revelava a natureza verdadeira. O tom antigo entitlement rastejou de volta. Isto é ridículo. Diz-me só o que queres que eu diga. Eventualmente o propósito real emergiu. Ok, sim, preciso de ajuda. As notificações de despejo, as promessas desesperadas de pagar de volta quando me puser de pé, a sugestão de que eu era rico o suficiente para ajudar família. O Luiz ainda me via como um multibanco. A manipulação final envolveu a Maria. A mãe ficaria de coração partido ao ver-nos assim. Ela sempre acreditou em segundas chances. Sinto falta dela também, pai. Nós ambos a amávamos. Por um momento vacilei, recordando o coração bondoso da Maria. Depois realizei que isto era exatamente o que a Maria temera. Queres saber o que a tua mãe realmente pensava? Recuperei o diário escondido da Maria da mesa de cabeceira e li as palavras dela próprias. Preocupo-me que o Luiz só ame o nosso dinheiro. E se criamos uma criança que não consegue amar? O silêncio chocado do Luiz disse-me tudo. A Maria morreu sabendo o que realmente és, disse calmamente. Ela mudou o testamento. Antes de morrer. Deixou-te nada porque sabia que desperdiçarias. A máscara do Luiz caiu completamente. As ameaças zangadas dele sobre contestar o testamento e chamar-me senil revelaram a natureza vingativa. As palavras cruéis finais, espero que morras sozinho nesta casa, deram-me satisfação completa ao ver o caráter real dele. Afastei-me e fechei a porta quietamente. O Luiz bateu nela vários minutos enquanto eu caminhava para a cozinha e fazia chá como se nada tivesse acontecido. Quando o carro dele finalmente se afastou, sentei-me na cadeira favorita da Maria, segurando o diário dela, sentindo paz completa pela primeira vez desde a morte dela. Olhando para a nossa foto de casamento, disse quietamente: "Está terminado, meu amor." Um ano depois, caminhei pelo cemitério da Lapa numa manhã ensolarada de maio, carregando margaridas frescas para o túmulo da Maria. Pássaros cantavam nas árvores de carvalho, enquanto flores de primavera desabrochavam pelos caminhos pedestres. Parecia mais saudável e em paz do que em anos. Ajoelhando ao lado da lápide de granito polido da Maria, arranjei as margaridas novas enquanto falava suavemente sobre o próspero primeiro ano da Fundação Memorial Maria Ferreira. 20 bolsas atribuídas a estudantes merecedores, 200.000 euros doados à pesquisa de cancro em nome da Maria. A dedicação do centro comunitário planeada para o aniversário da Maria. O Luiz trabalha na bomba do Sam, na Estrada Nacional 6, relatei factualmente. O divórcio dele foi finalizado. A Sofia recasou com o dono de restaurantes dela. O Luiz vivia em isolamento social completo e luta financeira. Não sentia satisfação no sofrimento dele, só justiça. Deixando o cemitério, parei no diner Flor da Manhã. O Luiz trabalhava atrás do balcão, vestindo o uniforme manchado. Os nossos olhos encontraram-se pelo diner. O reconhecimento chocado dele e vergonha visível eram palpáveis enquanto eu calmamente pedia café, tratando-o como qualquer trabalhador de serviço. "Como estás, pai?" A voz do Luiz carregava humildade genuína pela primeira vez. "Estou bem, obrigado." "Sei que desculpa não basta", disse ele quietamente. Não basta." A admissão do Luiz surpreendeu-me. "Entendo agora o que perdi. Nunca foi sobre dinheiro, pois não? Querias que te amasse a ti, não a tua carteira. A tua mãe ganhou isso também." Pela primeira vez, as lágrimas do Luiz pareceram genuínas. "Fiz o que tinha de fazer", expliquei. "A Maria aprovaria. Não tenho arrependimento sobre nada disso." "Eu sei", aceitou o Luiz. "Mereci tudo." "Sim, mereceste." Quando o Luiz perguntou se havia algum caminho de volta, respondi honestamente: "Não sei. Talvez tenhas de provar que realmente mudaste, não com palavras. Mostra-me através das tuas ações." Descrevi a minha nova vida, trabalho voluntário no centro comunitário, novas amizades com outros voluntários, jantares de domingo com a família João, cuja filha recebeu uma bolsa. Estava a namorar a Graça,
uma viúva bondosa da igreja. A minha vida estava cheia de propósito e relações genuínas. Visitar a Sara Patrícia, a nossa primeira recipiente de bolsa, trouxe satisfação profunda. A gratidão dela pela oportunidade de frequentar a enfermagem, a carta dela à Memória da Maria no site da Fundação. A Memória da Maria vivia através de educação. A caminho de casa, passando pela antiga casa do Luiz, vi a família Ramos transformá-la num lar cheio de amor e gratidão. O Sr. Ramos acenou do jardim que a Maria outrora cuidara. Crianças brincavam onde o Luiz outrora brincara. A casa encarnava tudo o que a Maria valorizara. Aquela noite, preparei jantar na cozinha que outrora partilhara com a Maria, pondo um lugar sem tristeza. O meu telefone tocou com a Graça ligando sobre planos de fim de semana. Sorri, a primeira felicidade genuína desde a morte da Maria, de pé no jardim, ao pôr do sol, podando as roseiras da Maria. Senti a paz de um homem que lutou por justiça e venceu. A certeza de que honrara a memória da minha mulher trouxe satisfação completa. Indo para a cama cedo, dormi profundamente pela primeira vez em 2 anos, sonhando com a Maria sorrindo e dizendo-me: fizeste o certo, Antônio. Estou orgulhosa de ti. Justiça foi servida. O amor requerera escolhas duras, mas as certas. Descansa em paz, meu amor. Se gostou desta história, por favor dê like no vídeo. Subscreva o canal e partilhe as suas impressões desta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.